No mundo onde o futebol sempre teve endereço certo, hoje a partida começa em qualquer lugar. A TV já não reina sozinha, e os streamings mudaram a forma como assistimos, escolhemos e até como torcemos. Isso é um fator importante, né? Porque a TV, ela tem os seus padrões, né, mais rígidos, né? Assim como também o rádio, né? O rádio, apesar de ser mais popular, com um alcance, né, muito grande, ele também tem um padrão, né? Segue um padrão. E o streaming busca atingir, né, um público mais jovem, né? E com isso também modernizar um pouco essa comunicação. Então eu vejo que a chegada do streaming está revolucionando não só a comunicação dentro desse ambiente, mas fora também, porque a gente percebe que a própria TV está buscando também essa adequação para tentar atingir um novo público, né? Então eu acho que está sendo legal também. O streaming hoje ele veio para te dar a opção em relação às grandes mídias e a própria grande mídia ela entendeu esse movimento e buscou se adaptar. Tanto é que a gente viu, né, há um tempo atrás a própria Globo lançando o seu próprio streaming depois de um certo tempo. Não é qualquer um agora criar algo inteiramente voltado para o streaming. Então, a gente tem uma mudança, um realocamento do músculo de transmissões e programas esportivos para o streaming, como antes a gente ainda não tinha visto. Sempre foi basicamente vendo TV aberta pela TV Globo, algo que é comum e basicamente todo fã de futebol, mas atualmente, para ser mais sincero, quando tem um jogo de campeonato brasileiro, é no streaming, eu acompanho pela Globoplay. Existe uma questão muito sensível para o torcedor, penso eu, algumas questões, né? A primeira, ele saber onde vai passar o jogo. Isso é algo que eu acho que atrapalha muito a experiência, ainda mais de pessoas que não estão tão versadas nas tecnologias e nas plataformas e tal. Como é que você vai explicar para o teu tio, avô, que a partida do time dele vai estar, sei lá, na HBO Max, vai estar no Disney Plus, vai estar não sei o quê, e ele pensa que ele assinando aquele pacote básico ele vai ter todos os jogos, ele não vai ter. Acho que hoje YouTube, tranquilo, né? Agora, pra mim, ok, né? Se pedir pro meu pai, ele já não consegue. Passou lá na Prime Video, Natália, aonde tá passando o jogo? É sempre um problema. Eu acho que fica até meio difícil de escolher, né? Você tem jogo, às vezes, que está passando só num streaming no YouTube, outro tá só passando na Disney, o outro passando só no HBO, e aí um outro passando só no Sport TV, um só no Premiere. Então não tem muito mais essa escolha, né? Você vê na equipe que tem e do jeito que tem. É um problema. É claramente um problema. Principalmente quando você tem muitos vizinhos, que é o meu caso, né? Eu moro em apartamento, moro em condomínio, um condomínio grande. Então, às vezes, você tá vendo um jogo no YouTube, pra você tá 3, 4 segundos de delay, pro cara tá 0. Ou então eu grito na frente deles, mas aí é o choro deles, mas me incomoda muito. Realmente a galera gritando gol pela janela te incomoda bastante, né? Então, nesse caso, a gente tenta acompanhar pela TV aberta, por algum outro lugar que evite ter esse delay, mas particularmente em jogos do dia a dia não é algo que me incomode tanto. Vivendo no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente falando, e sendo torcedor do Flamengo, eu sinto muito incômodo, melhor dizendo, sobre o delay, porque tem flamenguista em tudo quanto é lugar. E por mais que eu saiba que o Flamengo possa fazer um gol, vai bater um pênalti, algo assim, quando o aplicativo notifica pra mim que já foi gol, quando meu vizinho grita antes, esquece. A minha experiência ali enquanto torcedor, acompanhando a partida, já muda. O negócio é que a transmissão esportiva, ela ainda valoriza muito você se reunir para ver, você estar no bar, você estar numa televisão. E por mais que você ainda possa colocar o streaming ali, eu acho que ainda tem uma coisa de TV aberta que é muito forte. Eu acho que vai ser um forte concorrente, mas dominar eu acho difícil. Eu acho difícil pela realidade do nosso país, né? O nosso país é um país com dimensão continental. A gente sabe que algumas áreas ainda não possuem tanto acesso assim.
Então, eu acho que o que vai acontecer, que já está acontecendo, é um equilíbrio um pouco maior. A gente vive, tudo bem, no Rio de Janeiro, né, a galera de São Paulo, a gente está vivendo uma metrópole, assim, e com certeza aqui a gente tem acesso a tudo isso, mas a gente está falando do Brasil, que é um país enorme, gigante, tem muitas pessoas no interior, então a TV aberta elas vão continuar sendo a única saída deles, a única forma de entretenimento. Há um tempo, né, quando não tinha streaming e a televisão ganhou a força, todo mundo falava, o rádio acabou. E o rádio tá aí, né? O rádio tá aí, o rádio chega em locais. Eu faço rádio, eu gosto muito de rádio. O rádio chega em locais que, às vezes, a televisão... Porque para nossa realidade, né, a gente que mora em grande cidade, a gente que tem internet na palma da mão, a gente talvez não tenha a dimensão disso. Não é todo mundo que tem acesso à internet, né? Ainda é uma minoria. Então, assim, eu acho que não. Acho que ainda vai ter muita lenha ainda pro rádio, pra TV. Mas dominar eu não acredito não. Eu acho que o streaming vai ter o seu espaço, vai ter a sua força, mas dificilmente a gente vai ver um monopólio de streamings nas transmissões. Já tem um papo antigo de que 90 minutos são uma exigência muito grande para você prender a atenção da nova geração que está sendo criada a pão, água e TikTok. E aí, com algum tempo, daqui a alguns anos, sei lá quanto tempo, pode ser que a partida de futebol seja reduzida. E aí tem muita gente que só vê futebol via melhores momentos de 30 segundos que vão ali no Reels do Instagram ou do TikTok e tudo mais. Eu acho que isso pode, a longo prazo, afetar essencialmente a raiz do esporte. Se a gente for pegar basicamente o futebol, né, que é o esporte da paixão nacional, a gente percebe que o público mais jovem talvez tenha uma certa dificuldade de se entreter ali 90 minutos na frente de uma televisão, assistindo um jogo, e essas possibilidades, né, com essas outras ferramentas, de você ter multitelas, de você poder participar, de você se sentir presente na transmissão, eu acho que acaba trazendo, né, mais esse público que talvez pudesse ser perdido. Eu acho sim que esse monopólio vai acabar, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito difícil ultrapassar a Globo. Acho que a Globo é muito forte, sempre foi muito forte no esporte, e eu acho que ela migrando para o YouTube com a GTV, dando essa resposta, eu acho muito difícil que a Globo não tenha, eu não vou dizer um monopólio para sempre, mas que ela perca esse protagonismo, eu acho muito difícil. Não, o streaming tá tendo mais espaço, sim. Acho que esse monopólio que a gente se habituou, ele não existe mais, ou se existe, ele está mais enfraquecido, digamos assim. Eu acho que o streaming ele conseguiu se posicionar e está conseguindo se posicionar ainda mais. Então isso quebra cada vez mais esse monopólio que a Globo sempre teve em relação à transmissão de futebol. E o streaming vem justamente para fortalecer esse posicionamento de que existem outras opções além da Rede Globo. Eu acho que não é muito uma questão de quebrar ou não o monopólio, eu acho que vai se abrindo. Então hoje as ligas, por exemplo, elas já negociam várias fatias, não? Então ela vai negociar para TV aberta, para TV fechada, para o streaming. Então, na verdade, eu acho que só ampliou, né? Não monopolizou, pelo contrário, eu acho que está abrindo mais. Então, eu não sei se em algum momento o streaming ele vai dominar a situação a ponto de excluir ou minimizar muito o impacto da TV aberta e da TV fechada. Essa galera vai crescer, vão conseguir se estabilizar, conseguir dividir o sinal como eles estão dividindo, mas substituir. Agora eu não vejo muito isso, a não ser que seja um futuro bem distante, mas por hora acho que é difícil. Então, da mesma forma que a internet não acabou com a rádio, que era um veículo, meio de comunicação tão forte aqui no Brasil, eu duvido muito que a TV vá sumir por conta dos streams, até porque a Globo, enquanto instituição, enquanto produtora de conteúdo audiovisual, de transmissões e tudo mais, ela teve uma demora para poder criar a GTV, mas ela entendeu que precisava ser criada a GTV, não porque tinha medo de que a Globo fosse perder público, mas muito pelo contrário. A Globo tinha a noção de que tinha um público ali e precisava correr atrás. Acabou. Pois é, ainda tem, mas possivelmente é só perguntar a geração dele.
Eles nem mais sabem o que é. Você pergunta, o que é Globo? Sabe o que é Globo? YouTube. Sabe? Sei. Aí tua resposta é sei. O futebol nem sempre acompanhou a tecnologia. Saiu do rádio para a TV, da TV para o streaming. E agora aprende a existir no mundo fragmentado, rápido, interativo, impaciente. Se antes bastava ligar a televisão, hoje cada torcedor encontra seu próprio caminho. Mas entre telas, aplicativos e plataformas, uma certeza permanece. Os canais podem até mudar, mas a paixão pelo esporte continua sendo transmitida, seja qual for o lugar que esteja passando.